da, da Casa Espírita Amor e Caridade. Me ouvem bem? Então, tá. Muito obrigada mais uma vez então, pelo convite e que sejam momentos assim de reflexão, que a gente consiga se apropriar desses conhecimentos que Deus nos permite nesses encontros, esses esclarecimentos para a nossa vida cotidiana, né, e no auxílio de nossos companheiros de jornada. Vou sugerir para nós hoje, para o nosso estudo, um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier, aquelas obras dele que trazem alguns textos, né, pequenos textos ditados por Emmanuel, explicando às vezes algumas passagens dos evangelhos, e que a gente traz para contextualizar com as nossas vidas, né, atuais. Então, esse texto tem o título Na Meditação, é o capítulo 168. E ele Emmanuel começa com uma frase do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 32. E diz assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Simplesmente a partir desta frase, Emmanuel discorre, tenta explicar sobre essa frase. Então, eu vou ler todo o texto, pausadamente, para vocês prestarem atenção, depois a gente vai relendo parte por parte e contextualizando. Então, diz assim: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade da água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará à mente elevada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvítrias. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, ao círculo de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então, essas são as colocações do Emmanuel no capítulo. O título do capítulo, então, é Na Meditação. E o versículo inicial é: e foram sós num barco para um lugar deserto. Guardem dessa frase, barco, uma referência a mar, e o lugar deserto, que nós vamos retomar adiante. Então, a meditação, que é o tema, é comum quando nós pensamos em espiritualidade. E aí a gente para pensar, mas o cristianismo traz a meditação, o tema? Sim, a ideia da meditação está lá, intrínseca, principalmente quando tratamos da oração, mas talvez não com esse nome, com essa terminologia. Então, Jesus sendo o maior mestre que passou pela Terra, aquele que nos abre de maneira mais profunda possível as portas da espiritualidade, do desenvolvimento do ser espiritual que nós somos. Naturalmente, Jesus tratou deste assunto, que é muito trabalhado também no budismo, no hinduísmo e outras tradições.
Basta lermos o Evangelho que nós vamos compreendendo que as ideias de meditação ali estão, os princípios estão ali com outras palavras, com outras formas. Quando Jesus trata de oração, ele não trata de uma ritualística formal, convencional, tradicional. Não é uma ladainha, algo decorado, quando nós falamos em oração. O conceito de oração no Evangelho é muito mais amplo e abarca, inclusive, a ideia da meditação. E quando Jesus diz no Sermão da Montanha, que é bem, bem conhecido e muito bonito, Jesus diz, vai para o teu quarto mais íntimo, fecha a porta e conversa com Deus, que ouve e responde no silêncio. Jesus está nos falando desse princípio da meditação, né, quando compreendida o que é a essência. Então ele diz, vai para o teu quarto mais íntimo, isso faz parte da meditação. Então nós não estamos falando de fórmulas prontas, mas falando daquilo que é mais profundo, do que é a essência mesmo da meditação, porque até as formas mudam de acordo com a cultura. As formas podem mudar, mas o que precisamos alcançar é a essência das coisas. E Jesus trata, então, da essência da meditação, que visa o quê? Essa meditação, quando a gente fala nesse termo, visa ajudar a pessoa, o indivíduo, a alcançar um estado de equilíbrio interno, de silêncio interior, de apaziguamento das emoções, um serenar do coração, um ajuste de sintonia, tendo como base os ensinamentos do mestre. Quando a gente tem o hábito, né, e vários pensadores, estudiosos espíritos, como o Divaldo, como o Haroldo Dutra, o Dr. Alberto Almeida, eles até orientam quanto à meditação, a importância da meditação com frequência, como conduzir, como fazer. Então, qual é o propósito da meditação? Ajudar para que nós possamos nos reajustar, nos ressintonizar com as vibrações mais elevadas a partir desse equilíbrio interno dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a partir do que pensamos, essa capacidade de silenciar. Quem de nós tem o hábito de parar, às vezes até faz uma prece rápida ao dormir, já ajuda, mas um momento de reflexão, de pausa, de alimento para o espírito, assim como precisamos do exercício da atividade física, assim, a atividade mental, a atividade espiritual, fazendo parte da nossa saúde, né, geral, além das questões mais orgânicas, né, quem de nós costuma fazer essa higiene mental, né, que a gente consegue através da meditação? O que seria uma higiene mental? O cotidiano nos envolve em situações que nós não podemos controlar, né? Não é um mar de rosa, nós vivemos ainda um momento de expiação, transição, mas ainda expiação. Então, vivemos vicissitudes e situações difíceis e nós não podemos funcionar como esponjas. E às vezes é difícil a gente não pegar para nós uma situação difícil e essa situação difícil não, como a gente diz, estragar o dia, né? A gente quer manter uma vibração elevada, sai de manhã, faz uma prece, mas ao longo do dia às vezes é difícil, né? Então a meditação vai nos ajudar né, no sentido de fazer essa higiene, né, nos ressintonizarmos com algo. Opa, tá, vamos parar para pensar, afinal, como nós vamos conduzir a nossa vida, porque senão a gente acaba reagindo muito sem pensar, no impulso. Então, a gente tem o livre-arbítrio, de que forma eu quero exercer o meu livre-arbítrio, né? Então, na meditação, a gente consegue, nessa busca, assim, né, mais de si mesmo, interna, me perdoe, chegar nisso, né? Isso nos ajuda a manter a calma nas situações mais difíceis, nos dá um certo preparo, um certo controle emocional, né? Isso é inteligência emocional, até se fala, né? Então, temos o tema meditação, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, nesse versículo
Emmanuel consegue tirar só de uma frase quanta coisa para a gente discutir, para a gente aprender, né? Pérolas. Ele traz o barco, lembra que eu falei o deserto. Então, isso já é algo que nos diz uma jornada, de uma movimentação, né? Movimento. E se a gente vai pensar, ver o que era nessa época que Marcos traz no Evangelho, isso diz a respeito mesmo de uma movimentação que os discípulos faziam no Mar da Galileia. Então, o contexto que acontecia um pouco antes da primeira multiplicação dos pães na narrativa de Marcos. Então, Jesus e os discípulos fizeram essa travessia no Mar da Galileia, né, e é um registro de algo assim que era corriqueiro na época, né, um fato que deu no cotidiano de Jesus e dos discípulos, e que Emmanuel contextualiza, né, traz umas reflexões que são muito pertinentes para nós até hoje. Então, trabalha com símbolos, traz, assim, nessa primeira fase, eu acho que traz essa questão da solitude, né? A gente não medita muito em grupo, né? Tem algumas práticas que favorecem, mas não é algo, assim, dialogado, pelo menos não de forma verbal, talvez de pensamento até pode ser, né? Mas a meditação nos reporta algo mais íntimo, né, mais solitário. E nessa questão do barco que ele traz na frase, né, é algo que puxa, né, o símbolo do mar, né, algo muito representativo no contexto das escrituras, de um modo geral, mas também o que o mar, com as suas oscilações naturais, né, movimentos de calmaria, movimento de tempestade, é muito, dá para a gente fazer uma alusão à vida na matéria, nesse, sendo um planeta de expiação e provas, que a gente, de fato, passa por altos e baixos, né? A gente não é feliz o tempo inteiro, a gente não é infeliz o tempo inteiro, porque a gente vence um obstáculo hoje, aprendeu, ótimo, não vai se repetir, vamos passar para o próximo, e dessa forma que se vai evoluindo, né? Mas não é um mar de rosas, o próprio Chico dizia isso, né? Então, quando a gente busca, até dá para, o Emmanuel faz uma alusão quando busca o outro ponto, nessa transição nossa do espírito como uma alma imortal, que na outra margem, que seria a chegar na vida espiritual, retornar para a vida espiritual, né? Então, esse barquinho pode ser interpretado como nosso corpo físico, né? Pode ser entendido como a nossa postura, como a nossa posição diante da vida. Então, quando a gente está num mar de calmaria, a gente se prepara para quando vier as tempestades, para a gente não afundar, para a gente conseguir navegar nessas dificuldades, né? Então, esses símbolos são bem interessantes. Ele também traz a questão do deserto, que também nos leva a essa questão de solitude, né, de solidão, junto com a inconstância do mar, né, uma busca de um lugar deserto, de um lugar mais seco, não no sentido de um lugar estéril, mas aqui eu acho que o deserto traz como mais assim no sentido de silêncio, de desvinculação com as coisas do cotidiano, com as nossas distrações, é que eu acho que isso que a gente deve encontrar na meditação, aquele momento, da mesma forma quando nós viemos na casa espírita, desde o início nos preparando, a ideia é desvincular dos nossos problemas de fora, das nossas dificuldades, até oramos, né? Mas a ideia é nos reportar ao alto, né? Nos preparar para receber as boas vibrações. Então, é um momento de desvinculação que eu acho que essa ideia do deserto nos traz. E ele é muito frequente também nas escrituras envolvendo os profetas, Jesus. Por um lado, o deserto pode representar austeridade, representa as dificuldades da vida, né, as circunstâncias que nós que queremos servir a Deus vamos encontrando pelo caminho. Representa também então um desvinculamento, pelo menos temporário, com as tantas distrações do mundo, da vida cotidiana, da vida material e mecânica do mundo. O deserto, então, representa esse rompimento temporário e silêncio, para que a gente consiga ter mais foco, mais atenção em nós mesmos. Então, muitos símbolos aí são evocados. Ele continua dizendo assim, aqui são as palavras de Emmanuel: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer,
teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Então, aqui ele nos traz a ideia mesmo das dificuldades, das vicissitudes, que ele fala que a gente tem angústia, tem as perturbações, que ele fala recapitulações dolorosas, algo que a gente está refazendo, vivências que nos propiciam refazer, né, corrigir, resgatar atitudes inadequadas prévias. Aí ele ainda diz: teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Então, aqui, a influência, quando a gente tenta entrar num estado de meditação também, né, nessa desvinculação que nós pensamos em fazer, também envolve o ambiente, assim, também as opiniões alheias, as vontades alheias, e a gente consegue, então, mergulhar um pouco mais em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos impulsos, nos nossos desejos, nos conhecendo um pouco mais e nos desvinculando dos outros, sem a influência, né, de outras pessoas. E aqui ele fala assim também que tens o coração atormentado. Aí, quando ele fala ali também, teus sentimentos vão e vêm, também nos traz a ideia do mar, né, das ondas. Então, né, essas frases iniciais do Emmanuel, eu acho que já convida, a gente já se acha com o texto e acha que vai ajudar, porque a gente se coloca nessa situação como é que ele coloca aqui? Teus sentimentos vão e vêm no sentido de coisas boas, coisas mais difíceis, né? Então a gente já se conecta com essa situação, né? Então, porque nós passamos por isso em um momento ou outro. Então, muitas vezes aqueles que estão abatidos, que estão exauridos, estão esgotados diante das lutas da vida, que às vezes não têm conseguido manter ou encontrar aquela fonte de renovação diária tão necessária para a gente se manter, apesar das inconstâncias, das vicissitudes, das dificuldades, a gente manter aquele vigor, aquela disposição. Eu não sei vocês, mas tem dias que a gente se sente mais fraco, há momentos de desânimo, e é por isso que é importante a meditação. Se a gente pensa na meditação como uma prece também, né? A prece, e aí vem aquele ensinamento fundamental do mestre, que é o orai e vigiai, que é bem a forma da gente afastar esses pensamentos de desânimo, afastar espíritos de natureza adversa, né, através da lei da afinidade. Se nós nos elevarmos, nos aproximarmos, se nós tivermos pensamentos bons, né, sentimentos bons, nós vamos atrair para a nossa proximidade espíritos com as mesmas vibrações, com os mesmos sentimentos, né? Então, por isso, o orai e vigiai, que também nos propicia a meditação, né? Então, na matéria, a gente tem momentos de oscilação, uns menos, outros com mais frequência, e para isso é preciso que acenda um sinal de alerta, né? Para que a gente entenda que está faltando um cuidado, né? De uma recomposição, de uma higiene íntima diária, ou de preferência, mas que seja, Divaldo fala até de 2 vezes por semana, que a gente entre num estado tire aqueles 20 minutos de meditação, já é muito bom, né? Então, eu acho que o Emmanuel cria essa vinculação para chegar, sobretudo, naqueles que estão mesmo necessitados e exauridos. Muitos de nós, né, dos que nos ouvirão, pode estar passando por circunstâncias difíceis, né, ou virão a passar. Então, eu acho que ele faz um chamado, né, que é o Emmanuel, que convida a nos abrirmos, né, para ajudar, para ofertar um ombro amigo. É isso que Emmanuel nos faz, né? Ele tenta nos chamar como um ombro amigo, e também que a gente seja assim, né? Vamos buscar juntos em Jesus uma resposta, uma solução para nossas dificuldades, recorrendo ao Evangelho, que sempre nos dá um norte, uma sustentação.
Nós sabemos que nós somos espíritos vivendo na matéria. Acontece que com frequência nós esquecemos disso. E parece que a gente pensa que a vida é só essa que nós estamos vivendo. Que graça teria, né? Não, estudar, e daí quando perder todo. Então, quando a gente entende um pouco da doutrina e sabe que não é perdido, isso mais motiva a querer aprender e estudar, porque a gente sabe que vai carregar, que é um patrimônio nosso, né? Então, mas a gente esquece às vezes e pensa que a gente só está vivendo esse período na matéria e a gente nós nos deixamos nos absorver pela vida material, né, com essas demandas e esquecemos que também o nosso espírito precisa de nutrição, como se fosse uma espécie de água, de alimento, precisa de uma força, precisa de uma corrente de vida que possa manter, que possa alimentar, para que não venha, então, a exaurice, porque nós não somos uma fonte autossuficiente. Só existe um ente na criação que é autossuficiente e é o Criador. Então, natural, quando a gente diz, em tese, a gente sabe que tem que estar sempre ter controle emocional, tentar estar sintonizado, equilibrado, mas a gente sabe que a gente tem, às vezes, alguns impulsos e às vezes não reage bem a certas situações, é natural, e então é justamente a meditação que vai nos propiciar esse preparo, né? A gente pode, então, todo mundo pode ter conexão com as forças superiores da vida, para que a gente possa, então, melhorar, ter uma orientação boa de qual a solução tomar, sempre baseado no amor, no respeito, no perdão, na caridade, certamente nos colocando no lugar do próximo, né? Não fazendo aquilo para o outro que não faria para nós mesmos. Eu acho que a gente já evolui bastante nesse sentido, tentando praticar essas coisas básicas, né? Nós não tem no capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus fala da videira verdadeira e que todo o ramo que se aparta da videira seca, aquela parte, ele diz assim: nós espíritos que não podemos deixar de nos conectarmos com o alto através da meditação. Um ramo que se desgarra, morre desnutrido. Então, a meditação, a prece, a oração, nos ligando, nos sintonizando com o alto, com o que é bom, com o que é luz, com o que é paz. Então, a gente precisa dessa nutrição, porque senão a gente vai desfalecer, né? Nenhum espírito morre, claro que não é isso, né? Mas parece que vai permanecer num estado de estagnação, né? Dá para dizer, entre aspas, uma morte espiritual, uma cristalização, quando o espírito se desconecta das forças do bem, né? Quando ele deixa de buscar o que vem do mais alto. Ele explica também que espíritos que estão obstinados no mal, nas sombras, às vezes há séculos, são galhos ressecados, então afastados do Pai, né? Pode até ter um brilho aparente da inteligência, mas não estão vivendo uma vida abundante porque se desconectam da fonte. Então, aqui ele coloca essa conexão com o Pai como a fonte de vida, né? Então, nós, diante da dinâmica da vida material, muitas vezes nós esquecemos que é preciso manter essa conexão, que é preciso fazer um processo diário, constante, de refazimento, de higiene íntima, disciplina, para que isso vire um hábito de saúde, como escovar os dentes, como tomar banho. Então, disciplina para que se torne um hábito. Assim como então nós fazemos com a nossa casa, abrimos as janelas para arejar, varremos, renovamos o ambiente. Então, na meditação, a gente pode também varrer para nós tudo que é ruim, né? Aquele rancor, aquela mágoa, os milindres, não serve para nada. Não, a gente precisa preencher a nossa casa mental com sentimentos bons, não com sentimentos ruins, com inveja, com maledicência, mas com coisas boas, né? Salutares. Então, o espírito também precisa, né, de um processo de manutenção, assim como o nosso corpo físico. Porque se nós formos somente operando materialmente, sem a busca de transcendência,
sem um contato mais profundo conosco mesmo e com as realidades mais sublimes da vida, sem a nutrição pela luz que vem do alto, a expansão dos sentimentos e das potências do espírito, se a gente sai disso, aí nós entramos num estado de fraqueza, de inanição espiritual. E de Jesus também já dizia assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Lembram disso? Porque nós temos essas outras demandas para a manutenção da vida espiritual. E se a gente esquece disso, daqui a pouco a gente está nesse estado que nós falamos antes o espírito fica meio estagnado, né? A gente fica num ativismo, às vezes, só fazendo, como máquina, aquela rotina do dia a dia, sem pensar, né? E desconectado das forças superiores, que nos refazem, que nos renovam, desconectados de nós mesmos, das nossas essências, porque vivemos só na superfície de nós mesmos. E é um perigo de fazer, mas ao mesmo tempo não fazer por si mesmo, né, para conhecer-se, para aprofundar-se. Então, às vezes, quando a criatura entra nesse estágio de superficialidade, muitas vezes ela pode entrar numa situação de desânimo, né? Quem não passou já por situações assim? Ânimo, se nós formos estudarmos, essa palavra vem do latim e significa alma. Então, o que é desânimo? É a desconexão com a alma, né? Então, eu posso estar fazendo e operando uma série de coisas, mas eu deixei de cuidar da minha alma, do ser, do espírito que eu sou. Então, eu estudo, eu me formo, faço cursos, mas eu preciso também cuidar do meu ser, né, do meu espírito. E aí a gente vai recapitulando, ele fala no texto, recapitulando os obstáculos dolorosamente, e às vezes se a gente não aprende no primeiro obstáculo, a gente vai passar de novo por situações parecidas, então a gente tem que estar sempre pensando, meditando, o que nós passamos, o que eu posso aprender com isso. Isso ajuda no nosso processo evolutivo, né? A ideia é nessa passagem pela Terra é que a gente evolua espiritual e moralmente, né? Então isso nos ajuda nesse processo, né? Sendo mais ativos nesse processo. Ele fala no texto assim, os sentimentos são tumultuados, aquele vai e vem, não há constância nenhuma, aquela panela de pressão, às vezes, que explode numa forma de ira, de cólera, no lar, no trabalho, no trânsito, que está tudo um caos interno. Quem não vive isso, quem não viveu, quem não convive com pessoas explosivas, né? Então, aí, às vezes, quando o indivíduo se desconecta, às vezes os olhos também, ao invés de serem os bons olhos que enxergam as coisas boas da vida, passam a ser aqueles olhos que só se fixam nas sombras e vão observando os aspectos negativos dos outros, só reclamação, aquelas pessoas que a gente fala às vezes pesadas, né? Então, passamos essas pessoas, ou quando a gente adota essas posturas, nós passamos a estar num estado de coração atormentado, porque nós nos desconectamos. Não que a gente tenha que viver em constante contemplação, sem pormos a mão no serviço, realizar é muito importante, afinal a fé sem obras é morta, mas a gente não pode esquecer então que existem as obras internas, a gente precisa dividir o tempo da gente, né, e como a gente quer, o que a gente quer fazer em cada período. Existem as obras de auxílio aos outros, que são importantes, né, mas também as obras interiores. A proposta é conciliar as duas coisas. A paz é para o espírito, assim como a água é para o corpo, o amor é como o pão. Nós precisamos de nutrir trabalho, no bem, no serviço aos semelhantes, mas também do conhecimento de nós mesmos, na conexão com o divino, pela oração, pelo silêncio interior, pelo mergulho íntimo. É fundamental para a construção do amor e da paz, para nos afinizarmos com as vibrações mais altas.
Ele fala assim no texto, ó, venha a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Então ele fala, né, daquele repouso, que então, quando ele fala em repouso, ele está querendo nos dizer também que trabalhou também, fez o trabalho físico, o esforço físico, aí repousa, mas assim mesmo se reconecta, né? O espírito não precisa descansar. Então, a gente não precisa esquecer do serviço, né, do operar, do realizar, da caridade, não devemos ficar só na contemplação também, precisamos amar o outro, servir o outro, aprender a ser compreensivo com o outro, e cuidar, que muitas vezes a gente acha que está se amando, mas a gente está só mais sendo egoísta. Autoamor, né, envolve sim momentos de solidão, porque às vezes fala, me amar, ficar um pouco sozinho, né, envolve isso, envolve reflexão íntima, oração, meditação, mas não só isso, né, quando ele fala em repousar um pouco, significa que a gente precisa ser bem ativo, né, no serviço, assim como o exemplo de Jesus. Ele fala ainda no texto assim, esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Então, nós falamos, né, desconectar, não ficar alimentando coisa ruim, já vai desconectando, se não, bagagem ruim, não carrega o que não presta, é o momento de fazer a limpeza, a depuração. Tem gente que fala assim, de não funcionar com esponja, como esponja nesse sentido, de não ficar absorvendo tudo que não presta, ou se absorveu por um tempo, depois já limpa, joga fora, né? E aí, quando nós falamos na passagem lá do Sermão do Monte, quando Jesus falava de oração, mas no fundo ele estava falando num conceito mais amplo de reflexão íntima, né? Quando ele diz, entra no teu quarto mais interno e fecha a porta. Então, é para que a gente mostre que nós precisamos cultivar esses momentos de repouso mental, repouso do coração, né? Fechando a porta, tudo que diz respeito à vida exterior, as preocupações, as opiniões das pessoas, a incompreensão. Então, ali a gente começa a compreender e a entender o nosso mundo íntimo. Não é da noite para o dia, como nós, reitero, né, o que nós comentamos antes, de ser um esforço diário, uma conduta de vida, que nem quando a gente diz assim, não é fazer uma dieta, né, é fazer uma mudança de hábitos, porque a dieta sugere que um dia vai terminar e volta tudo ao que era. Não, né, então a gente precisa de manutenção diária, né, ali ele fala, né, começamos então a entender o nosso mundo íntimo, a aprender a silenciar para de fato saber escutar os nossos sons internos, né, muitas vezes abafados pelas correrias e pelas demandas, mas que às vezes a gente deixa lá abafado, gerando às vezes a agonia, aflição interna, angústia, ansiedade. Quando a gente não trata, né, não faz essa depuração, essas coisas vão se acumulando e vão somatizando, e muitas vezes se tornando doenças mesmo, patologias, né? Aí ele fala também ali, retira-se dos lugares comuns, que aqui ainda te prendes, concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Então, como é bonito, né, a forma como Emmanuel ressignifica o símbolo para nós, né, no mar, de maneira simbólica, representando a vida material com seus altos e baixos. Então, ele usa o mar para relacionar as nossas situações cotidianas, esse mundo das ideias e das preocupações, só que precisamos aprender a estar sobre isso, navegando sobre isso, sem nos deixar afundar por essas preocupações, por essas turbulências, né? Então, é o que ele fala ali, os nossos pensamentos mais puros. Os nossos pensamentos mais puros são o veículo que nos dão a estabilidade. É importante a gente, não só no momento da prece, da oração, a gente quer ter pensamentos bons. O orai e vigiai, que Jesus ensinou, é constante. Isto faz um bem danado, a gente pensar
que quer sempre fazer aprendiz de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. Isso nos ajuda muito nas tomadas de decisões, a evitar atitudes inadequadas, grosseiras, né, de cabeça quente. Então, como isso nos ajuda, isso, cultivando esses bons pensamentos, isso nos leva a uma condição de mais estabilidade emocional, né? Isso o Divaldo fala, né, buscar o andar elevado da nossa casa interior, cultivar alimentar esses sentimentos, esses pensamentos superiores por meio do estudo, da oração, representa proteção, representa estabilidade em um mundo de constante mudança. Então, se a gente não cultiva esse lado espiritual, nós temos dificuldades de lidar com a materialidade, com a efemeridade, com as vicissitudes terrenas. Então, a criatura que não busca esse andar superior da casa mental, que não cultiva bons pensamentos, mais nobres, mais elevado, que os nutre através da oração, ela submerge nesse mar de dificuldades da vida terrena, né? O barco afunda. Então, surgem os transtornos de toda a espécie, de desânimo, de perda de rumo, porque nós temos que ter um barco. O barco também nos dá essa ideia de que tem que ter um rumo, né, gente? Que tem que ter. A meditação também nos favorece isso. Que rumo eu quero dar a minha vida? Qual é o meu planejamento de vida? Né? E isso é algo a ser mantido com disciplina. Quando os espíritos mais puros, eles já estão num padrão mais estável, né, em constante comunhão com o divino. Nós temos que estar sempre ligados para não nos desconectarmos. Devemos cumprir os nossos deveres profissionais, mas não deixar de termos um momento de noite, de manhã, para fazer as nossas orações, um estudo, uma meditação diariamente, de preferência, assim como escovamos os dentes, como nos alimentamos diariamente. Ele fala, né, concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Então, se a gente busca isso, nós vamos estar em companhia do Mestre de bons espíritos, né, porque é ali que ele consegue nos acessar. Então, nós precisamos construir esse barquinho onde nós estaremos na companhia do Pai para fazer essa travessia na matéria. Ele diz assim, ele te levará, lavará a mente das aflições, ajuda, né, a nos livrar, a enfrentar melhor, com menos preocupações, as dificuldades. Ele diz assim também, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, nos dá a direção, nos dá o tratamento, nos dá a cura, então ajuda a meditação, a prece, aos enfrentamentos. Então, que bênção, né? A gente poder contar todo dia com o Mestre Jesus, com o amigo Jesus, através da prece, porque ele consola, ele nos orienta, nos dá um ombro amigo, nos dá inspiração, quando ele diz ali, dar-te-á salutares alvitres, inspirações, direção. Então, tudo isso está acessível a nós, né? Cabe a nós resolver fazer todo dia. Às vezes a gente está desatento a isso, né? Mas aí ele fala assim, basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Então, basta que nós busquemos o auxílio que Jesus nos dará a direção. A voz do Cristo, né? E ele diz assim, oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. A gente precisa acreditar, ter fé. Às vezes, diante do medo, a gente fica apavorado, não precisa temer quando a gente tem fé, né? O medo, a gente tem que dar o limite do medo para que ele não se torne patológico, a ponto de nos travar, né? De impedir nossas atitudes. Então, e o que nos ajuda a vencer o medo? A fé, a confiança na justiça divina, né, que Deus nos acompanha. Através da prece nós vamos saber que Deus nos acompanha, né, e através dos nossos atos também, né. Então não basta a fé também envolve a realização.
Ele diz assim, regressará então aos círculos de luta revigorado, forte e feliz. Então que quando a gente tem dificuldades, a gente recorrendo ao Pai, pela prece, pela meditação, ele vai nos revigorar, nos fortalecer. Então, nos dá a inspiração que também nós precisamos, né? O espírito precisa. Ele diz assim, teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então, inspiração é subir a montanha da luz com a presença de Jesus para nos abastecer. E a expiração é descer o vale do serviço também com Jesus para servirmos e nos engrandecermos. Então, a ideia do vai e vem, né? Mas a gente sempre nos fortalecendo em Jesus para o trabalho. Então, descer sem perder a altitude e subir sem deixar-se inebriar pela altitude, voltando aos vales dos serviços com Jesus. Então, esta seria a nossa reflexão de hoje. Espero que nos ajude, né, para os nossos enfrentamentos. Pri, não te perguntei, eu faço a prece, alguém faz, para a gente encerrar? Então tá. Então, vamos manter a nossa respiração profunda e calma, com os nossos pensamentos de amor, perdão, benevolência. Sabemos que seguirão as lutas e pedimos humildemente receber nesse momento de conexão a energia renovadora do amor conduzido desde as esferas mais elevadas até nós. Que o amor cure nossas feridas, renove as nossas forças, permeie nossos pensamentos, paute nossos hábitos e atos. Que sejamos instrumentos da bondade divina aonde quer que estivermos, na prática constante do bem e da caridade. Que assim seja.